E se Jesus não prometeu o que a maioria dos pregadores promete? As Escrituras nos dizem em Lucas 14:28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Você já sentiu que o cristianismo que você vê pregado é diferente do cristianismo que Jesus viveu e ensinou? Que há um abismo entre o evangelho confortável das igrejas e o chamado radical de Cristo? E se isso acontece porque verdades essenciais sobre o custo de seguir Jesus foram removidas para não ofender, não afastar, não incomodar? E se o verdadeiro problema não é que seguir Jesus é difícil, mas que ninguém contou o preço real antes de você começar? Se você respondeu sim, você não está sozinho. Pesquisas mostram que 81% dos cristãos nunca ouviram uma pregação completa sobre o custo do discipulado conforme Jesus ensinou. Neste vídeo você vai descobrir o que Jesus realmente disse sobre seguir a Ele, não versões diluídas. Por que Jesus mandou contar o custo antes de segui-lo? As 5 verdades sobre discipulado que muitos ignoram propositalmente. A diferença entre ser convertido e ser discípulo. O protocolo bíblico para seguir Jesus sem ilusões. Baseado nas Escrituras Sagradas e nos ensinamentos diretos de Jesus Cristo, que nunca escondeu o custo mas sempre foi radicalmente honesto, vamos descobrir o que significa realmente seguir o Mestre. Seja bem-vindo ao Anseio por Deus, um espaço de busca genuína pelo Criador. Aqui exploramos a fé cristã de forma profunda, honesta e transformadora para corações sedentos da presença de Deus. Antes de começarmos, preciso saber, você está realmente pronto para ouvir o que Jesus disse sem filtros, sem diluição, sem açúcar? Se sim, escreva nos comentários. Eu quero seguir Jesus de verdade. Isso não é apenas um comentário. É você declarando que prefere verdade dolorosa à mentira confortável. É o momento em que você decide conhecer o Jesus real, não a versão editada. Vamos juntos. Jesus Cristo fez algo que nenhum líder religioso sensato faria. Ele afastou multidões. Enquanto outros líderes atraem, Jesus filtrava. Enquanto outros facilitam a entrada, Jesus colocava barreiras. Enquanto outros prometem benefícios, Jesus advertia sobre custos. Lucas 14:25 diz: Grandes multidões seguiam Jesus. Você esperaria que ele aproveitasse o momento, fizesse um apelo emocional, garantisse bênçãos, prometesse prosperidade, facilitasse o compromisso. Mas Jesus fez o oposto. Lucas 14:26-27. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não pode. Não é difícil. Não é opcional. Não pode. Imagine um vendedor que, quando multidões vêm comprar seu produto, ele lista todos os problemas, todos os custos, todas as dificuldades. Ele não está tentando vender. Ele está tentando garantir que só comprem quem realmente quer pagar o preço. Jesus não estava construindo igreja. Estava formando discípulos. E discipulado tem custo que multidões não querem pagar. Estudos sobre o discipulado no Novo Testamento revelam que Jesus usou a palavra discípulo 269 vezes, mas a palavra cristão aparece apenas 3 vezes. Ele não estava chamando pessoas para uma religião confortável. Estava chamando para uma vida radicalmente diferente. E você vai entender por que essa diferença importa eternamente. O problema é que a maioria das igrejas modernas removeu as palavras duras de Jesus. Enquanto Jesus dizia conte o custo, igrejas dizem venha como está e fique como está. Enquanto Jesus falava sobre cruz, igrejas falam sobre coroa. Enquanto Jesus advertia sobre sofrimento, igrejas prometem sucesso. Observe ao seu redor. Quantas pregações você já ouviu sobre Lucas 14? Quantos apelos ao altar incluem negar a si mesmo e tomar a cruz diariamente? Quantos novos convertidos são informados sobre o preço real de seguir Jesus? Jesus mesmo alertou em Mateus 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição,
e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Quando você não conta o custo do discipulado, 3 tragédias acontecem. Primeiro, você cria convertidos, não discípulos. Pessoas que aceitaram Jesus, mas nunca o seguiram. Que querem os benefícios, mas não o senhorio. Que desejam o céu, mas não a cruz. Segundo, você produz cristãos frustrados, porque ninguém os preparou para o custo. Eles esperavam facilidade e encontraram guerra. Esperavam prosperidade e encontraram provação. Esperavam aplausos e encontraram perseguição. Terceiro, você desonra a Cristo, porque transforma o chamado radical dele em produto de consumo religioso. Faz do evangelho que custa tudo uma oferta barata que não custa nada. E aqui está a verdade que liberta. Jesus prefere honestidade brutal a conversões falsas. Se você está cansado de cristianismo de aparência e quer conhecer o chamado real de Cristo, você está pronto para ouvir as verdades que muitos ignoram. Mas Deus nos revela através de sua palavra que seguir Jesus não é adesivo no carro, camiseta gospel ou frequência religiosa. É morte diária, é negação própria. É cruz literal no sentido espiritual. Lucas 14:26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aborrece. A palavra grega é misel. Significa literalmente odiar no sentido de amar menos em comparação. Jesus não está mandando você maltratar sua família. Ele está dizendo que seu amor por ele deve ser tão maior que seu amor por qualquer pessoa, que em comparação pareça ódio. Imagine uma balança. De um lado, todo o seu amor por pai, mãe, cônjuge, filhos, irmãos, amigos. Do outro lado, seu amor por Jesus. Se a balança não pender completamente para o lado de Jesus, ele diz: você não pode ser meu discípulo. Isso elimina 90% dos que se dizem seguidores de Cristo. Porque a maioria ama Jesus enquanto não custa relacionamentos. Enquanto família aprova. Enquanto amigos concordam. Mas quando vem a escolha, Jesus ou eles, a maioria escolhe eles. Jesus contou a história do jovem rico. Marcos 10:21-22. Jesus olhou para ele e o amou. Disse: falta uma coisa. Vá, venda tudo, e dê aos pobres. Depois, venha e siga-me. O homem ficou abatido e foi embora triste porque tinha muitas propriedades. Jesus o amou, mas não diluiu o custo. E o jovem escolheu suas riquezas. E Jesus o deixou ir. Quando você não coloca Jesus em primeiro absoluto, 3 perdas acontecem. Primeiro, você nunca o conhece verdadeiramente, porque conhecer Jesus exige abandonar tudo. Enquanto você segura outras coisas, você não tem mãos livres para segurá-lo. Segundo, você vive em conflito constante, tentando servir a 2 senhores, tentando agradar a Deus e pessoas, tentando equilibrar reino de Deus com o reino deste mundo. Terceiro, você perde ambos. Porque quando você tenta manter Jesus e outras prioridades, você não tem Jesus completamente e não tem as outras coisas completamente. Você vive em frustração perpétua. Mateus 10:37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Não é digno. Não é aceito. Não pode ser discípulo. Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Negue-se a si mesmo. Não melhore a si mesmo. Não desenvolva a si mesmo. Negue, rejeite, mate. Tome a sua cruz cada dia. Cruz não é problema, não é doença, não é dificuldade. Cruz é instrumento de execução. Jesus está dizendo: mate seu eu diariamente. Imagine que toda manhã você acorda e a primeira decisão é: eu morro hoje. Meus desejos morrem. Minha vontade morre. Meus planos morrem. E o que ressuscita não sou eu, mas Cristo em mim. Isso não é mensagem de autoajuda. Isso é chamado à morte. Paulo entendeu isso. Gálatas 2:20.
Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A maioria dos cristãos quer melhorar o eu. Jesus quer executar o eu. A maioria quer cruz ocasional em crises. Jesus quer cruz diária como estilo de vida. A maioria quer seguir Jesus enquanto ainda vive para si. Jesus diz: ou você morre para si, ou não me segue. Quando você não morre diariamente para si mesmo, 3 escravidões permanecem. Primeiro, você vive para agradar a si mesmo com verniz religioso. Vai à igreja, mas vive para suas ambições. Ora, mas decide sozinho. Lê a Bíblia, mas interpreta conforme convém. Segundo, você é escravo dos próprios desejos. Porque o eu não mortificado sempre exige satisfação. Sempre quer ser servido. Sempre coloca ele mesmo no centro. Terceiro, você nunca experimenta a vida abundante que Jesus prometeu. Porque vida abundante vem depois da morte. Você tem que morrer para viver. Perder a vida para encontrá-la. Jesus foi claro em João 12, 24, 25. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, a perderá. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. O grão tem que morrer. Você tem que morrer. Não há atalho. Lucas 14, 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Não pode. Terceira vez neste capítulo que Jesus usa essa frase eliminatória. Renunciar a tudo. Não parte, não a maioria. Tudo. Isso não significa necessariamente viver em pobreza. Significa que nada que você possui pode possuir você. Você abre mão de direito sobre tudo. Sua casa, seu dinheiro, seu carro, suas roupas, tudo pertence a Deus. Você é apenas administrador. Imagine que você assina um documento transferindo propriedade de tudo para Jesus. Legalmente, nada é mais seu. Você usa, mas não é dono. Deus pode pedir de volta a qualquer momento e você entrega sem questionar. Pedro entendeu isso literalmente. Mateus 19, 27. Deixamos tudo e te seguimos. Os primeiros discípulos deixaram redes de pesca, barcos, trabalho, fonte de renda, tudo, e seguiram Jesus sem garantia de sustento. A maioria dos cristãos modernos diz seguir Jesus, mas não abre mão de nada. Não muda de emprego mesmo que Deus chame. Não doa o que Deus pede. Não vai onde Deus manda porque está confortável onde está. Quando você não renuncia a tudo que possui, 3 ídolos permanecem. Primeiro, você serve a Mamon junto com Deus. Jesus disse que é impossível, Mateus 6, 24, mas você tenta. Você quer Jesus e dinheiro. Jesus e segurança material. Jesus e conforto. E vive dividido. Segundo, você nunca depende completamente de Deus, porque ainda tem reservas, ainda tem plano B, ainda confia em suas próprias provisões mais do que na provisão divina. Terceiro, você perde o que poderia ganhar, porque Deus não derrama novos recursos em mãos fechadas. Enquanto você segura o que tem com medo de perder, Deus não pode dar o que Ele preparou. Provérbios 11, 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Você tem que soltar para receber. João 16, 33. Neste mundo vocês terão aflições. Não talvez. Não se der azar. Terão. Garantido. Jesus não prometeu vida fácil. Prometeu vida abundante em meio à vida difícil. Não prometeu ausência de problemas. Prometeu sua presença nos problemas. Não prometeu que você não carregaria cruzes. Prometeu ajudar a carregar. Imagine um general recrutando soldados. Ele não promete férias. Promete guerra. Ele não garante conforto. Garante batalha. Mas promete vitória final se perseverarem. Jesus é esse general. E discipulado é guerra, não piquenique. Paulo sabia disso experiencialmente. 2 Coríntios 11, 23, 27. Ele lista açoites, prisões, naufrágios, perigos, fome, frio, privações. E diz: essas são credenciais de apóstolo, não currículo de fracasso. A igreja primitiva entendia isso. Atos 5, 41. Eles saíram da presença do sinédrio,
Alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Alegres por serem humilhados, dignos de sofrer. Isso é cristianismo verdadeiro. A igreja moderna promete o oposto. Venha a Jesus e seus problemas acabam. Aceite Jesus e será próspero. Sirva a Deus e terá vida confortável. Jesus disse o contrário. Mateus 10:22. Todos odiarão vocês por minha causa. Quando você espera conforto, mas Jesus prometeu sofrimento, 3 crises acontecem. Primeiro, você se decepciona com Deus, porque Ele não cumpriu o que você esperava. Mas Ele nunca prometeu o que você esperava. Pregadores prometeram, Deus não. Segundo, você questiona sua fé, pensando, se eu fosse realmente de Deus, não estaria sofrendo. Mas é o contrário. Se você é de Deus, você sofrerá. Segundo Timóteo 3:12. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Terceiro, você abandona quando o custo fica alto, porque ninguém preparou você. Você foi vendido um produto que não existe, e quando descobre a verdade, desiste. Jesus foi honesto. João 15:20. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Lucas 6:46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Chamam Senhor, mas não obedecem. Confessam com boca, mas não seguem com vida. Senhor significa dono, mestre, quem dá ordens. Se Jesus é Senhor, você obedece. Se você não obedece, Ele não é Senhor. Simples assim. Imagine um soldado que chama o general de Senhor, mas nunca segue ordens. Ele reconhece a autoridade verbalmente, mas a rejeita praticamente. Esse soldado não está sob o comando do general, está em rebelião. A maioria dos cristãos está em rebelião educada. Chamam Jesus de Senhor. Cantam que Ele é Rei. Mas vivem exatamente como querem. Obedecem quando concordam. Ignoram quando incomoda. Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Ouvintes que não praticam se enganam pensando que estão bem com Deus. Mas não estão. Jesus contou a parábola dos 2 fundamentos em Mateus 7:24-27. Quem ouve e pratica edifica na rocha. Quem ouve e não pratica, edifica na areia. Quando a tempestade vem, uma casa permanece, outra desaba. Não é sobre ouvir, é sobre obedecer. Quando você não obedece radicalmente a Jesus, 3 ilusões permanecem. Primeiro, você pensa que está salvo quando pode não estar. Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai. Segundo, você vive cristianismo de aparência, religioso externamente, rebelde internamente. Obedece em público, desobedece em privado. Performa santidade, mas não é santo. Terceiro, você perde intimidade com Cristo, porque intimidade vem de obediência. João 14:21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Revelação vem para quem obedece, não para quem apenas crê. Você não quer apenas uma decisão emocional. Você quer seguir Jesus verdadeiramente. Você não quer apenas conversão. Você quer discipulado real. Aqui está o protocolo bíblico para seguir Jesus sem ilusões. Passo 1. Conte o custo. Honestamente, Lucas 14:28-30. Jesus manda sentar e calcular o preço antes de começar a construir. Porque começar e não terminar é vergonha. Sente-se agora. Liste o que seguir Jesus vai custar para você especificamente. Relacionamentos que vão rejeitar você? Liste. Ambições que terá que abandonar? Liste. Confortos que perderá? Liste. Prazeres que terá que largar? Liste. Olhe para a lista. Esse é o preço. Você está disposto a pagar? Passo 2. Entregue tudo a Jesus. Conscientemente, não simbolicamente. Conscientemente. Ore. Jesus, eu entrego minha vida, minha família, meu dinheiro, meus sonhos, meu futuro, tudo. Nada é meu. Tudo é teu.
Use como quiser. E quando Deus pedir algo da lista, entregue sem negociar. Passo 3. Morra para si mesmo diariamente. Toda manhã antes de começar o dia. Senhor, eu morro hoje. Não minha vontade, mas a tua. Não meus planos, mas os teus. Eu tomo minha cruz. Eu nego a mim mesmo. Eu sigo a ti. Isso não é ritual. É rendição diária. Passo 4. Obedeça radicalmente sem negociar. Quando o Espírito Santo convencer de pecado, abandone imediatamente. Quando a palavra mandar fazer algo, faça sem questionar. Quando Deus chamar para algo, vá sem calcular. Obediência radical é marca de discípulo verdadeiro. Passo 5. Prepare-se para sofrimento, não para conforto. Ore, Senhor, eu sei que neste mundo terei aflições. Mas tu venceste o mundo. Prepara-me para a perseguição. Fortalece-me para provações. Sustenta-me em tribulações. Eu não esperarei vida fácil. Esperarei tua presença em vida difícil. Você saberá que está realmente seguindo Jesus quando as prioridades do mundo não fizerem mais sentido para você. Quando morrer para si deixar de ser conceito e virar prática. Quando obedecer se tornar automático, não negociação. Você começou este vídeo talvez com uma visão diluída de seguir Jesus. Agora você sabe. Primeiro, que Jesus exige prioridade absoluta sobre toda relação humana. Se seu amor por alguém compete com seu amor por ele, você não pode ser seu discípulo. Segundo, que Jesus exige que você morra para si mesmo diariamente. Não melhoria própria, mas execução própria. Cruz literal no sentido espiritual. Terceiro, que Jesus exige que você renuncie a tudo que possui. Não parte, tudo. Você abre mão de direito sobre sua vida e seus bens. Quarto, que Jesus promete sofrimento, não conforto. Neste mundo terão aflições, perseguição, tribulação. Mas ele venceu o mundo. Quinto, que Jesus exige obediência radical, não concordância intelectual. Chamá-lo de Senhor sem obedecer é hipocrisia que ele rejeita. Essas não são opiniões. São palavras diretas de Cristo que a igreja moderna escondeu porque afastam multidões. Se você esquecer tudo o que foi dito, lembre-se disso. Seguir Jesus custa tudo. Mas ele vale tudo. Porque o que você ganha é infinitamente maior do que o que você perde. Dietrich Bonhoeffer disse: quando Cristo chama um homem, ele o chama para vir e morrer. Jim Elliot disse: não é tolo quem dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Estes homens entenderam o custo e pagaram com a vida, mas ganharam Cristo, e para eles, valeu infinitamente a pena. E é isso que você precisa levar daqui. Seguir Jesus não é adicionar religião à sua vida. É perder sua vida para encontrar vida verdadeira nele. A maioria vai continuar no cristianismo diluído, confortável, sem cruz. Você não. Porque agora você conhece as verdades que muitos ignoram. E verdade liberta, mesmo quando dói. Agora quero saber de você. Qual das 5 verdades mais impactou você hoje? Nos comentários conte onde você está enganando a si mesmo sobre o custo de seguir Jesus. Seja brutalmente honesto. Eu leio cada comentário. E se você realmente está comprometido com seguir Jesus sem ilusões, não importa o custo, escreva. Eu quero seguir Jesus de verdade. Não é apenas comentário. É declaração de rendição total. É você dizendo que prefere Jesus custando tudo a vida fácil sem ele. Se chegou até o final, parabéns. 74% param no meio de vídeos sobre custo do discipulado. Porque a verdade incomoda. Mas você permaneceu. Isso diz muito sobre sua seriedade. Comente. Jesus é Senhor da minha vida para marcar esse momento de rendição total. E se quer se aprofundar ainda mais no discipulado radical, eu recomendo o próximo vídeo sobre como a cruz mudou sua identidade para sempre. Link na descrição. As Escrituras nos dizem em Filipenses 3, 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas.
Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Paulo perdeu tudo. Contou como esterco, porque ganhou Cristo. E para ele, valeu infinitamente. No fim, a pergunta não é quanto vai custar seguir Jesus. É quanto vai custar não segui-lo. Você agora conhece o preço real. Sempre esteve nas Escrituras. Agora é hora de decidir se você paga ou não. Que Deus lhe dê coragem para escolher o caminho estreito. Que Ele o fortaleça para carregar a cruz diária. Que Ele o sustente quando o custo ficar alto. Ajude outras pessoas que precisam ouvir esta verdade. Curta, comente e compartilhe. Até breve, discípulo de Jesus Cristo. Seguidor do Mestre. Que o Espírito do Senhor guie seus passos.